deserto tem falta de tudo, né? Tem dependência de tudo. Deus, quando tirou o seu povo do Egito, ele levou para o deserto. E no deserto dependia da água que Deus fazia jorrar da pederneira, né, da rocha. Ele mandou uma nuvem para cobrir o povo do sol escaldante do deserto, e à noite colocava uma coluna de fogo para aquecimento e para iluminação. Então, no deserto, até no deserto, Deus cuida dos dele. Salmo 119, verso 71, Salmo 119 é o maior salmo da Bíblia. Ele fala que Deus é um Deus que nos dá regras, quer dizer, nos dá princípios, nos dá preceitos para obedecer. Ele é um Deus que nos ensina como viver, como proceder, como pensar, nos ensina os relacionamentos, como nós devemos nos relacionar com os nossos amigos, com aqueles que são inimigos, relacionar com Deus, até o relacionamento com Deus ele ensina. Então, um Deus que ensina, ele é como um bom pai de família, né? Um bom pai de família ensina. E como ele ensina, ele também corrige, ele nos corrige. Ele é como um bom pai de família que corrige aos filhos a quem ama. Quer dizer, não trouxe nós para vivermos de qualquer maneira, para andarmos segundo os nossos próprios desejos, mas segundo o querer de Deus para a nossa vida. Então, o que acontece com a humanidade? O que acontece conosco? Nós não nascemos com o Espírito Santo, nós não nascemos com o Espírito Santo, e nós precisamos do Espírito Santo. Para quê? Para nos ensinar, para nos guiar em toda a verdade. Então, no Salmo 119, verso 71, a palavra diz assim: foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Olha, aqui o salmista está agradecendo a Deus ter passado por problemas, por ter passado por aflições. E qual a finalidade disso? Qual que é a finalidade que Deus trabalha assim conosco? Para que a gente venha aprender, né, os decretos, as leis de Deus, o querer de Deus. Você pode ver que as pessoas começam a viver, começam a fazer as coisas por conta delas, desprezam a palavra de Deus, não dão ouvidos, rejeitam os conselhos, nem procura saber quem é Deus e o que Deus faz, ou o que Deus é. Então elas desprezam o conhecimento. A palavra diz que os loucos desprezam o conhecimento. Mas aí o que acontece? A pessoa vai vivendo por si mesma. Ela não tem regras, ela tem as regras dela, que ela criou para si. Os desejos do coração dela. Até que sobrevenha um problema intransponível, uma aflição. Então a pessoa vai buscar um recurso que ela não tem, porque antes ela se julgava capaz, ela se julgava poder resolver os problemas da vida, as dificuldades da vida. Mas o que acontece? Aí vem um problema e a pessoa não resolve. Aí o que ela vai fazer? Ela vai ter que procurar uma solução. Então, uns procuram, né, nas autoridades, elas dão um jeito, até que elas chegam à conclusão de que elas precisam de uma força maior, né, que na humanidade não tem. Não vai achar recurso nos homens, não vai achar recurso no poder político. A palavra diz que Israel, né, aos que confiam em cavalos, em carros, em exército, mas Israel confia no Senhor. Então o que ele faz? Ele nos leva a confiar nele, a colocar nossa esperança nele.
o que acontece é que as pessoas nessa procura acabam procurando em lugares errados, em doutrinas erradas, e aí elas vão ter mais problemas ainda. Por quê? É o próprio Deus corrigindo, é o próprio Deus permitindo a aflição. Por isso que Jesus falou: venha a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vou aliviar vocês. Aprendei de mim que sou manso e humilde, e encontrareis descanso. Olha bem, descanso para as vossas almas. O descanso que o homem precisa está em Deus, através de Jesus Cristo. Uns aí confiam nas riquezas, confiam nos seus poderes, nas suas habilidades, mas chega um tempo que ele vê que isso não vai surtir o efeito que precisa surtir. Então, o que acontece? Vem aflições, vem angústias, vem desesperanças, vem tristezas, e uns desanimam, chegam até ao suicídio. Quer dizer, a minha vida deu errado. As pessoas na juventude fazem projetos, fazem aí sonhos, tem sonhos, de repente aquilo não se realiza, pelo contrário, ao invés de ir para bem, vai para pior. Por quê? Porque a vida não foi pautada nas regras e nos ensinos de Deus. Aí o salmista aqui, o que ele fala? Foi-me bom ser afligido. Olha bem, você já tem falado isso para Deus? Tem reconhecido que você passou pela aflição, ou você está passando pela aflição? Então isso não é mal, isso é bom para nos corrigir, para nos colocar no caminho de Deus, para reconhecermos a soberania de Deus sobre nós. Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os seus estatutos. O que Deus quer? Que nós venhamos a aprender os estatutos dele, as regras dele. É isso, Então, é por isso que o Salmo, eu não canso de falar nisso, que é muito poderoso. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, nela medita de dia e de noite. Quer dizer, você vai meditando na palavra de Deus, você vai ter conhecimento, e o conhecimento vai te colocar habilitado a vencer as aflições da vida, as dificuldades da vida. Primeira coisa, reconhecer a soberania de Deus, que Deus é soberano. Esteja você no monte ou no vale, em qualquer situação, reconheça que Deus é soberano, é a vontade de Deus que vai prevalecer, queira sim, queira não. Estou passando problema, a vontade de Deus está ali. O que Deus está querendo? Olhe para mim, olhe para o Senhor, olhe para a palavra, a minha palavra. Você vai encontrar solução, você vai encontrar descanso para a sua alma, que está tendo dificuldade. Então venha aprender. Eu quero te ensinar o bom e reto caminho, para que você seja o quê? Bem-aventurado. O que Jesus falou? Jesus falou: eu vim para que vocês tenham vida, e vida com abundância. As pessoas ficam perguntando: onde está a abundância da vida que Jesus veio trazer para nós? Ele é o pão vivo que desceu do céu, ele é a palavra. Ele é o bom conselho, ele é o maravilhoso conselheiro. Então nós só vamos encontrar paz, nós só vamos ser bem-sucedidos se nós nos amoldarmos às regras de Deus, aos ditames de Deus, porque ele rege tudo. As pessoas parecem de uma forma invisível, ele está controlando, seja as aflições, sejam as alegrias, sejam os choros, ele está no controle, ele só quer nos ensinar. Aqui o salmista reconhece isso: foi-me bom. Olha aqui, a lógica de Deus é diferente. As pessoas não querem passar por aflições, não querem passar por problemas, a verdade é essa, querem se acomodar, mas Deus não quer que nós venhamos a nos acomodar
no caminho errado, nos pensamentos errados, na vontade errada. Ele quer nos guiar, por isso que Ele guia. O Senhor é o meu guia, não tereis outro guia, eu serei o seu guia. Não tereis outro mestre, eu serei o seu mestre. Então, quando expomos a palavra, nós não falamos de nós mesmos, né? O nosso ensino não é nosso, é do Pai que nos enviou. Quer dizer, nós vamos fazer o quê? Replicar o que a palavra de Deus fala, né? Ande por este caminho, entra pela porta estreita, né? Mas a humanidade quer se folgar, quer viver de qualquer maneira, não tem regras, não tem obediência, vivem segundo aos desejos desenfreados do seu coração. O que vai acontecer? Problemas lá na frente. Parece que não vai dar em nada, mas vai ter problema, vai ter choro, vai ter ranger de dente, vai ter sofrimento. Vocês estão vendo aí pessoas que se rebelam contra Deus, que vivem de qualquer maneira, que se opõem à palavra de Deus. Tem se levantado até pastores aí falando: não, essa parte da palavra não serve, nós sabemos mais do que Deus. Na verdade, eles estão falando isso, né? Então, se você passa por aflição, você que nos ouve, que está nos alcances da nossa voz, se está passando por aflição, né, saiba que Deus está no controle, que Deus quer o seu bem. Ele é o Pai, o bom Pai de família que corrige. Então Ele te ama, Ele está te corrigindo e em tudo nos ensinando. Se você está ao alcance dessa palavra, ao alcance da nossa voz, você está recebendo o conselho. Aí você está perguntando: por que eu tenho passado por dificuldades? Por esse e para aquele problema, né? É para quê? Para que se volte para o Senhor. Aí foi-me bom ser afligido, para que eu aprendesse os seus estatutos. E ele reconhece aqui mais ainda: para mim vale mais a lei que procede da tua boca do que milhares de ouro e de prata. Então ele está colocando que a palavra de Deus é o valor da palavra de Deus. O seu valor excede em muito o ouro e a prata, né? E por ela se admoesta o teu servo. As tuas mãos, ele fala no verso 74, alegraram-se os que te temem quando me viram, porque na tua palavra tenho esperado. Você só vai ser bem-sucedido se você esperar na palavra do Senhor, nas regras de Deus, entendendo a soberania de Deus, soberania que Ele é o dono, Ele manda, Ele rege tudo e todos pela sua palavra. Então o que Ele deseja de nós? Que nós nos venhamos a amoldar a sua palavra. Ele é aquele que nos disciplina. Não seja, a palavra diz, não seja como a mula e o cavalo, que precisa de cabrestos, de freios para obedecer. Então ele prossegue: bem sei, ó Senhor, que os teus juízos são justos, e com fidelidade, olha bem, com fidelidade me afligiste. Ele reconhece, né, aqui a bondade de Deus na aflição de que ele passa. Então, os que vêm para Deus, por que vieram? Porque estava tudo bem? Você que está ouvindo, parece que está indo tudo bem, você nem se dá conta, nem interessa pelas coisas de Deus. E até chama os que levam a palavra de Deus, os pregadores, de insensatos, de fanáticos, né? Mas nós já sabemos, né? Se o evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto, mas para nós ele é poder de Deus. Quer dizer, nós sabemos o poder da palavra, então nós vamos nos disciplinar para que o nosso caminho seja bem sucedido, porque o que medita na palavra, né,
diz que será bem sucedido em tudo que empreender. Aí a pessoa começa a empreender fora da palavra de Deus, sem colocar as coisas diante de Deus, vão dar problema, não vão ter sucesso e depois ficam choramingando. E aí muitos que estão me ouvindo vão falar: por que está acontecendo? Eu fiz tudo certinho, né? Parece que fez tudo certo de acordo com as disposições do seu coração, mas não passou pelo crivo da palavra de Deus. E algo que Deus deseja é que ele fala: se as tuas riquezas aumentam, se as coisas prosperam, nunca diga que foi a força do seu braço que adquiriram essas riquezas. Foi o Senhor que deu. E não porque vocês são bons, mas porque o Senhor é bom. Porque o homem não pode receber nada se do céu não lhe for dado. Então nós dependemos de Deus, né? Deus, aí fala assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas a provisão de Deus, né? Ele derrama a provisão sobre o seu povo. Mas nós precisamos reconhecer isso, ser grato a Deus e também conhecer a Deus. Que o grande quesito que existe é que as pessoas fazem de Deus um mordomo, sentam-se à mesa e querem que Deus os sirva. Pode ver, as pessoas fazem orações, né? Escrevem orações, copiam orações, repetem orações que os outros fizeram, não é? Mas não tem vida própria com Deus, não conhece a Deus, né? De forma que ele deve ser conhecido. Então, aí não tem relacionamento, porque nem busca relacionamento com Deus, quer apenas o que? Favor de Deus. Favor: ó Senhor, vem e me sirva, né? Então, Jesus disse o que? Jesus falou assim: o Filho do Homem não veio para ser servido, veio para servir. Ele veio, serviu, agora é a nossa vez de servir a Deus. Então, perquirir o coração de Deus, meditar na sua palavra. Senhor, o que o Senhor deseja de mim? O que o Senhor quer que eu faça? Como o Senhor quer que eu viva, né? Então, aqui neste Salmo, no 119, ele nos ensina como orar. Fala: o Espírito Santo nos ensina a orar. Como que ele vai ensinar, né? Aqui estava meditando e falamos na pregação passada: Senhor, desvenda, né? Verso 18: Senhor, desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Então o que ele está vendo aqui? Que as leis de Deus são maravilhosas, são perfeitas, são retas. Em as guardar, a grande recompensa. Ele está entendendo essas coisas, que a lei de Deus é a saída para nós, é a saída para a humanidade, é paz, alegria, triunfo, prosperidade. Não, ele está reconhecendo, e ele diz: desvenda os meus olhos. Você já orou assim? Você já orou assim? Desvendar, abrir os olhos, veja aquilo que você não conseguia ver. Mas quem vai permitir isso? Quem vai abrir isso? Quando o nosso coração estiver o genuíno desejo para encontrar-se com Deus, para familiarizar-se com Deus, andar com Deus, conhecer a Deus. Nós precisamos de Deus. E como então nós vamos pedir? Senhor, desvenda, orando sobre a palavra de Deus, que a palavra de Deus é a linguagem espiritual. As pessoas estão orando, fazendo orações, né? Aí fica pedindo isso, pedindo aquilo e tal, mas a oração, ela tem que se encaixar na palavra de Deus. Porque é a palavra dele que reflete a vontade dele. Simples assim. E então ela passa a ser o que? A linguagem espiritual. Ela é a linguagem espiritual. Devemos orar sobre a palavra de Deus.
né? Então, aqui ensina nós, o Senhor, desvenda meus olhos, abre meus olhos, abre a minha percepção, né? Para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Porque as pessoas pegam a palavra e não conseguem ver maravilhas de Deus. Os olhos ainda estão vendados, estão cegos. Foi o que Jesus falou. Vocês são cegos, vocês são guias de cegos, vocês são cegos e guiando outros cegos. Então os dois cairão no barranco, né? Não vão enxergar. Mas se você realmente quer Deus, quer conhecer a Deus, essa oração é inevitável. Senhor, desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Aqui é quem? O autor intelectual das Escrituras é o Espírito Santo. E ele está nos ensinando. Ore assim, ore desta forma. Deseje isso para você. As pessoas pedindo favor, misericórdia, tal, tudo bem, não é mal, mas peça relacionamento, peça conhecimento, peça discernimento, peça revelação, peça intimidade com Deus. Intimidade, ele é um Deus de relacionamento. As pessoas falam, mas por que eu tenho que ir a culto e tal? Deus quer relacionar-se conosco, e Ele quer que nós venhamos a nos relacionar uns com os outros. E porque se vivemos numa torre, nós não exercemos faculdades nenhuma, é nós conosco mesmo, né? Quando nós convivemos e nos relacionamos, começam a surgir diferenças, problemas de relacionamento, ofensas, ausência de perdão, paz, pessoa, com o outro que não comunga com o pensamento, que agride, que fala mal, Então nós vamos aprender a administrar essas coisas, trazer tudo para o conhecimento de Deus, né? E aí ele nos ensina como nos relacionarmos, não somente com aqueles que estão com a gente pensando igual, no mesmo propósito, mas como aqueles que se nos opõem, até com os que nos opõem, né? Ele fala como que nós devemos nos relacionar. Então nós precisamos ter os olhos abertos. Esses olhos aqui são os olhos espirituais, para enxergar as coisas espirituais, não apenas aquelas que se veem com os olhos físicos, né? Então desvenda os meus olhos, Senhor, me dá percepção, me dá tirocínio, para mim, né, ver que a tua lei é maravilhosa. Ele diz aqui, tira com efeito, os teus testemunhos são o meu prazer, são os meus conselheiros. Olha bem, quer o melhor conselho? Jesus é o maravilhoso conselheiro, dele vem o melhor conselho para a nossa vida. Isso não é uma religião. As pessoas pegaram a palavra, né, parte da palavra, não pegou toda, né? Criaram doutrinas, criaram religiões, filosofias, para captar regras de bom viver, de como proceder, né? de ter sucesso na vida. Mas a palavra de Deus traz isso. Jesus é o conselheiro, e ele é um maravilhoso conselheiro, e ele fala, né, bem-aventurado, ele fala das bem-aventuranças, e as bem-aventuranças, a lógica de Deus é diferente da do homem, não é igual ao homem, né? Então, aos teus testemunhos me apego. Olha bem, Senhor, me apego aos teus testemunhos. É oração, aqui é tudo oração, né? Não permita, Senhor, que eu seja envergonhado. E outra coisa que ele bate muito, né? Está aqui no verso 33, ele diz aqui, ensina-me, Senhor,
o caminho dos teus decretos e os seguirei até o fim. Ele fala muito de ensino. Jesus, o que Jesus fazia? Ele chegava no templo, o que ele fazia? Ele ensinava. Ora, então tem que ter a boca, o coração que ensina, mas tem que também ter o desejo do coração que recebe o ensino. Para mim, ensina-se. Enquanto muitos querem aplicar as suas faculdades, né, mentais para entender, para compreender, isso fica velado, fica vedado. O que nós devemos fazer? O Senhor me ensina. É o desejo que nasce do coração. Quer conhecer a Deus? Desejo conhecer a Deus. Não, enquanto isso, muitos vêm criticar a palavra, criticar aqueles que estão no caminho de Deus e até condenar. Mas o Senhor me ensina, me guia nos teus caminhos. Pronto, esse é o desejo, me ensina-se. Ele diz aqui, ele reconhece no verso 50, né? O que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Quer ser fortalecido? Quer ir a bom termo? Quer prevalecer, né, sobre as dificuldades, sobre as aflições? Quer encontrar os caminhos de Deus? O Senhor nos vivifica pela sua palavra. Por isso que Jesus fala, as palavras que vos tenho dito são espírito e são vida. Palavras são espírito. Quer dizer, as palavras provocam a ação dos anjos de Deus para nos dar vida. E vida com abundância. Então, diz o Salmo 66, verso 67, antes de ser afligido, andava errado. Aí ele reconhece, eu andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Antes de ser afligido, andava errado. Quantas pessoas estão afligidas? Aí fica perguntando por quê? Tentam acertar aqui, acolá, remendar aqui, remendar lá, né? Mas está ali em aflição. O que é? É Deus, na sua vontade, para assim, venha a mim. Quer dizer, venha a minha palavra, venha me conhecer, deseja o seu coração, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, me conhecer. E você vai encontrar o quê? Há delícias no caminho de Deus. Você que está afastado do Evangelho, volte. Eu estou no deserto. No deserto é que você necessita de Deus. E está na aflição é para conhecer os caminhos, os decretos de Deus. Queira conhecer o Senhor e prossiga em conhecê-lo. Isso está se avolumando com grande poder em toda a terra, porque está escrito que a terra se encherá do conhecimento do Senhor. Pela palavra você vai conhecer o Senhor, e pela intimidade com Ele você vai passar a conhecê-lo. Você quer conhecer a Deus? Quer saber a verdade de Deus? O Senhor quer saber a tua verdade. Mas se esse é o desejo do coração, a palavra fala que Ele satisfaz os desejos do coração daqueles que o amam. Ama Deus? Quer Deus? Então você pode orar assim. O Espírito Santo nos ensinando a orar, para nos aproximar de Deus, para buscarmos a Deus, enquanto podemos achar. Enquanto há vida, há esperança. Amém? Graças a Deus. Deus te abençoe, te dê graça, paz, e venha conhecer o Senhor. Deseje conhecer o Senhor. Seja curado, seja tocado
pelo Espírito Santo, para que seja despertada em ti estas verdades e reconheça que a aflição vem também da parte do Senhor, que quer que você o conheça, em nome de Jesus. Deus te abençoe, seja curado, seja transformado pelo poder de Deus, em nome de Jesus.